Salmos 91, vamos começar desde o versículo de número 1. Primeiro culto nós falamos sobre os esconderijos diversos de Deus. No segundo culto falamos sobre os sentimentos ou as convicções que devemos guardar-nos dos sentimentos, porque eles são nocivos, enganosos. E hoje é o terceiro culto. A palavra do Senhor diz no Salmos 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Podemos assentar. Eu quero iniciar a palavra desta noite pedindo para você venha meditar comigo a partir do versículo 4. O texto diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas. O salmista nos leva a visualizarmos Deus como uma grande ave. Por exemplo, uma ave, quando ela vê um certo risco e um certo perigo para os seus, ou um tempo nublado, ou uma ameaça de chuva, ela abre as suas asas e aninha os seus debaixo das suas asas, ou seja, para que chegue até os seus filhos, precisa passar por ele. E eu quero começar a falar sobre isso. Eu quero falar sobre o objetivo de Deus em proteger você. Deus tem objetivos de proteção que são mais altos, que são mais intensos do que qualquer noção que eu tenha e que você tenha de proteção. Você, para ter a sua casa guardada, protegida, você coloca um alarme, você coloca um bom portão, você passa a chave. Deus, para ter a tua casa protegida, Ele coloca o sangue do Filho dele sobre os umbrais da sua porta. Deus, para ter a sua casa protegida, Ele coloca anjos que circundam a sua casa. A noção de proteção minha e sua é bem ínfima diante da ação de Deus. Se alguém pudesse olhar no contexto espiritual e o natural, alguém acharia engraçado os nossos esforços em tentar nos proteger. Porque o interesse de Deus em proteger você está em primeiro plano. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele não só quis como fez, Ele protegeu eu e você da condenação. E a proteção, o sistema de proteção de Deus é cabal. Ele começa e termina. Mas a questão é, será que nós temos permitido que essa proteção nos alcance? Olha aqui o versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Será que nós temos aceitado essa cobertura de Deus? Será que nós temos aceitado o estender das asas do Senhor e nos aninharmos debaixo das asas? Olha o contexto, olha do que se fala o Salmo. O Salmo se fala de agressões, o Salmo fala sobre pestes, laços, pragas, medos, incertezas, inseguranças. Quantas vezes nós somos colocados em situações perigosas, situações que você fica meio que incerto, você sabe que algo está errado, mas você não sabe o que é, você não sabe de onde vai vir, você não sabe o que é que está acontecendo. E a primeira iniciativa sua qual é? Tentar fazer alguma coisa, é ou não é? Essa não é a primeira iniciativa? Para que Deus possa aninhar-nos debaixo das asas dele, em primeiro lugar nós temos que ser domados. Porque existe dentro de nós uma ação indomável, uma personalidade indomável.
uma necessidade de fazer algo, de correr atrás do prejuízo, de usar os nossos artifícios, as nossas habilidades, as nossas ferramentas, as nossas armas, que nós antes já usamos, e aplicar naquela situação. Só que você não sabe qual arma usar, você não sabe qual instinto ouvir, você não sabe qual voz atentar. E aí você olha para Deus querendo que você fique quietinho e protegido ali, e você acha um grande desperdício. Você olha e diz: Deus, com tantas atrocidades ao meu redor, com tantas ameaças ao meu redor, o Senhor manda com que eu fique quieto. O Senhor ordena a minha quietude diante de tantos vendavais, diante de tanta situação ameaçadora. O que é que Deus quer com isso? Você já parou para pensar? O que é que Deus quer com a sua quietude? Eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil ter fé ativa. É muito fácil ter uma fé na batalha, na guerra, com o ID do Senhor, com a armadura no lugar, com a ordenança de batalhar. É fácil ter fé para você fazer, para você agir. Você está com o ânimo pronto, você está cheio de unção, você está cheio de certezas, cheio de convicções. Mas você já experimentou ter fé para ficar parado? Ter fé para confiar Deus fazer? Você já experimentou um momento assim, meu irmão? Um momento em que Ele não deixa com que você coloque em prática nenhuma habilidade sua, nenhuma ferramenta, nenhuma experiência, nenhum nada. E você diz assim: o seu ofício agora é deixar aninhar-se. O que é mais fácil? Recebermos recursos para agir, para fazer, para batalharmos, para ir atrás, para buscarmos, para crermos, ou olharmos a situação caótica, a situação desintegrando diante de nós, e nós termos uma fé que consiga sucumbir às nossas emoções mais fortes, mais ávidas, por preservação. Você sabe que uma das coisas que o ser humano mais tem é a ação de preservação. Algo ameaça os seus olhos, a primeira coisa que você faz, você fecha. Um objeto voa em sua direção, a primeira coisa que você faz é colocar sua mão. O instinto de preservação do ser humano é uma das coisas mais fortes que ele tem. E nesse momento, o instinto de preservação é provado, se você realmente confia em Deus ou não. É muito fácil confiarmos no Senhor, como eu já disse, para agirmos, para fazer, para acontecer, para ir, para crer, para fundamentar, para iniciar coisas, para recomeçar coisas. Mas quando você olha ameaças ao seu redor, e você achando que ele vai vir com uma espada enorme, flamejante, ou então com 2 querubins enormes, e ele simplesmente abre as asas. Como é que você faz com as suas emoções? O que é que você faz com o seu instinto de sobrevivência? O que é que você faz com o seu desespero? O que é que você faz com as coisas que não param? O problema não para. Ele manda você parar, mas o problema não para. Ele manda você aquietar, mas o diabo não se aquieta. Ele ordena você descansar e confiar, mas as circunstâncias e as situações estão cada vez mais piores, e você encontra-se naquele contraste. O que é que eu devo fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar as minhas agilidades, as minhas habilidades, vou agir, vou fazer, vou acontecer, mas o que é que eu vou fazer agora? Aí ele diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 30. Eu quero ler um texto que fala sobre isso. Isaías capítulo 30, versículo 15.
Às vezes, nós somos crentes, mas a nossa fé está muito mais baseada no que Deus fez em nós e fez por nós do que no próprio Deus. Você sabia disso? A maioria de nós somos levados a confiarmos muito mais no que Deus fez do que no que Deus é. A maioria de nós. E chega um tempo na sua vida que você é levado a conhecer e a entender que nada do que você fez e nada do que você realizou foi nada se Deus não estivesse por perto. Chega um dia na sua vida que você compreende que toda a sua correria, que todos os seus exercícios, toda a sua luta, toda a sua contenda com a vida, nada valeu. Tudo que valeu foi o dedo dele, só o dedo dele. Só o dedo dele. E nesse dia você se depara com uma situação tão pequena, tão ínfima. Você começa a entender coisas que antes você não entendia. Por exemplo, aquilo que o profeta diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquilo que Paulo diz, que toda a capacidade vem de Deus. E que tudo que aconteceu na sua vida até hoje, não teve nada a ver com você. Teve a ver com o querer dele, com o poder dele, com a mão dele, com o desejo dele, com a soberania dele. E aí você se depara com uma situação frustrante e caótica. Você começa a entender que se você tivesse descansado mais, você estaria melhor. Se você tivesse confiado mais, você estaria mais adiante. Que aquela situação que te apavorava há 1 ano, 2 anos atrás, nada mais era do que uma nuvem que cobria os raios do sol. E que em uma ordem, o sol iria aparecer novamente. Vai ter um dia que vai acontecer como aquele dia que você conheceu Jesus. Você vai conseguir conhecer o Deus entronizado. O Deus que governa, o Deus soberano. Nesse dia, você vai conhecer a sua verdadeira conversão. Você vai olhar para as suas mãos e você vai entender que não adianta esbravejar, que não adianta correr, que não adianta desesperar-se. Deve-se ouvir o que Ele tem a dizer e fazer o que é certo na hora certa. Que todas as suas enfermidades emocionais, que todas as suas agruras, que todo o seu desespero só serviu para adoentar você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E que Deus em todo tempo, como os judeus acreditam, e como na Bíblia está escrito, estavam ali com os anjos ao seu lado. Deus havia ordenado anjos ao seu lado. Deus havia ordenado aquela proteção soberana, que você estava com medo, mas afundar você não ia. Que todos os projetos pessimistas que passavam pela sua cabeça era neura de aflição. Como Davi dizia: Senhor, livra minha alma das suas assolações. Há momentos em nossa vida que nós passamos, que a impressão que temos é que a nossa alma está sucumbindo, ela está se deixando vencer pelas aflições, porque só nós que somos humanos sabemos qual é o poder da aflição. É ou não é? O poder da aflição é grande, meu irmão. O poder da aflição muitas vezes sucumbe a fé de alguns, sucumbe o ânimo de outros, sucumbe a esperança, sucumbe. Mas a proteção de Deus é algo imensurável, é algo incalculável. As aflições podem chegar até os átrios do teu coração, mas no Santo dos Santos, ali você está, escutando
todo barulho que as aflições, que as ações demoníacas fazem, apenas o barulho você ouve, mas ali você está confiado, debaixo das asas do Onipotente, apenas ouvindo o barulho. E a Bíblia diz assim, em Isaías 30, versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. Às vezes nós tomamos alguns cursos que precisamos voltar deles. Às vezes nós tomamos direções e caminhos que as aflições nos induzem, como uma atividade em tempo inoportuno, como fazer algo sem direção, como agir movido por um sentimento de medo, por um sentimento de insegurança. O medo faz coisas. O medo faz com que pessoas coloquem a sua situação a perder. O medo quase afogou Pedro. O medo faz com que as pessoas, elas trilhem ou caminhem em direção contrária. E a Bíblia diz assim: voltando e descansando. Será que você fez alguma jornada da qual não devia ter ido? Às vezes nós voltamos dessas jornadas em farrapos, cansados, sobrecarregados, desanimados, porque insistimos em confiar nas nossas mãos, perseveramos em confiar naquilo que podemos. Qual vai ser o dia em que você e eu, nós vamos acordar e olharmos e dizer: totalmente confiamos em Ti, não confiamos no nosso braço, não confiamos na nossa carne, não sabemos nada e nem podemos nada, o Senhor é o nosso tudo. Toda vez que você faz coisas induzido por aquilo que você sente, pelo medo, pela insegurança, você trabalha contra a sua história. E o Senhor diz: voltando e confiando, descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Diga: forte por descansar, forte por confiar. Essa é a força que ninguém rouba. Essa é a força que ninguém toma. Sabe por quê? Uma pessoa que é forte no sossego e na confiança foi aquela que já foi provada. Foi aquela que já extinguiu toda a sua ferocidade de fera, toda a sua necessidade de mostrar que sabe, que pode. Eu quero ler com você o versículo 18, a misericórdia de Deus. Eu quero fazer uma alusão e trazer isso para nós. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Deus está esperando para ter misericórdia de alguns. O que Ele está esperando? Que você aprenda a esperar, que você aprenda a confiar. O medo vem, a insegurança vem, é isso que a aflição gera. A aflição tem uma incumbência: gerar medo, gerar insegurança, gerar timidez. E nesse momento é que você tem que lutar com todos os seus esforços para garantir a sua confiança em Deus. O Senhor diz: eu estou esperando vocês aprenderem a confiar, para que eu manifeste a minha misericórdia. Confia, vai dar certo. Acredite, vai dar certo. Eu não estou dizendo que vai ser o resultado que você espera. Não é isso que eu estou dizendo. Existem pessoas que torcem as coisas, acham assim: dar certo para mim é o resultado que eu espero. Não é assim. Dar certo é acontecer do jeito que Deus tem planejado. Vai dar certo do jeito de Deus, da maneira de Deus, porque a maneira de Deus é perene, a maneira de Deus é para sempre. E Ele diz assim: estou esperando para ter misericórdia de vocês, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, justiça igual. Bem-aventurados todos os que nele esperam.
Deus está esperando o momento de levantar-se do trono dele para fazer justiça na sua vida, para trazer equidade na sua vida, para fazer as suas lágrimas cessarem e para trazer um novo tempo. Mas para isso você tem que parar de esbravejar. É possível um cirurgião fazer uma cirurgia num paciente sem anestesia? A dor faz com que a pessoa, né? Qual é a anestesia que funciona para você? Que faz você deixar com que o teu mestre comande a situação. Qual é a anestesia que funciona? O que é que vai fazer com que você literalmente descanse em Deus, confie em Deus, seja quaisquer que for a situação, você olhe para Ele e diga assim: Senhor, está tudo esquisito, está tudo estranho, minha cabeça está rodando, eu estou confuso, Pai, o meu coração está amedrontado, mas lá no Santo dos Santos, eu ouço a sua voz e eu sei que o Senhor tem domínio sobre a tempestade. Os discípulos ficaram pasmos ao dizerem, ao ver a ação de Cristo sobre o vendaval, e eles olharam e disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Vai chegar um dia que você vai olhar surpreso, dizendo assim: meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Confia, 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 acredite nele, acredite. Ele está prestes a se levantar para trazer equidade, mas ele quer esperar até o último segundo, porque muitos desacreditaram no último instante, muitos retrocederam no último momento. A provisão, ela não vem um dia antes, 2 dias antes, ela vem no dia certo, no momento certo. E a Bíblia diz assim, versículo 19: porque o povo habitará em Sião, o Senhor diz, vocês ainda vão voltar, e em Jerusalém não chorarás mais. Você acredita nisso? Não chorará mais. Você que está passando um momento difícil, eu acredito que existem pessoas que muitas vezes vê a sua vida mergulhada numa situação sofredora, uma situação de dificuldade. Deus tem uma promessa. Às vezes a noite parece que dura mais do que a dos outros, não é assim? Não tem noite que é mais longa que a dos outros? Tem, meu irmão. Tem noite que é mais longa. Tem noite que parece que você fecha o olho e você acorda, parece que você dormiu 5 minutos, fechou e acordou. Mas tem noite quando você fica ou tomado de insônia ou com alguma dor de barriga, a noite parece que não passa. Tem noite que dura mais, meu irmão, muito mais. Mas o Senhor tem uma promessa: você não vai chorar mais. Amém? Não vai chorar mais. É um tempo. É um tempo. E ele diz assim: você não vai chorar mais. Ele diz assim no versículo 19: certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Sabe o clamor que você faz na aflição? Sabe a busca que você ora, você chora e diz: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, tenha misericórdia. Você só clama por misericórdia. O Senhor tem uma promessa, Ele ouve as nossas orações e vai responder. Sabe qual é a resposta dele? Ele diz assim no versículo de número 20: bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. O povo havia passado um momento muito difícil. Você já comeu pão de angústia e água de aperto? Bebeu água de aperto? O que é o pão da angústia? Você passa um momento de aflição, um momento de problema, um momento de situação difícil, um momento aflitivo. E todas as coisas na sua vida são quase reduzidas a nada. Todas as outras coisas perdem o brilho, porque você está passando por uma angústia.
O pão de angústia é você ter o que comer, ter do que sobreviver, as coisas continuam no mesmo lugar, caminhando do mesmo jeito. Deus continua te abençoando, Deus continua te prosperando, Deus continua com você, mas aquela situação faz com que você seja levado a uma situação angustiosa. Esse é o pão da angústia. Você está com uma enfermidade na família, vou dar o exemplo de uma enfermidade, e você continua prosperando como antes, e você continua abençoado como antes, você continua da mesma maneira, mas aquela enfermidade faz com que todo pão que você coma tenha gosto de angústia. Ou seja, uma situação aflitiva, matrimonial, todas as outras coisas têm gosto de angústia. E quais são as águas de aperto? Você bebe água, você desfruta, sacia apenas para as necessidades diárias. Não existe abundância, não existe busca por desfrutar, não existe busca. A aflição é bem assim, meu irmão, ela tem essa entonação. Você não tem vontade de desfrutar de nada, você não tem necessidade de desfrutar de nada, você só quer que aquele tempo passe, só isso. Aí o Senhor diz nesse texto: vocês não ficarão mais sem mestres. Sabe qual era o problema de Israel? Não eram os cativeiros nesse momento aí, não eram as águas do aperto, não eram o pão de angústia, era a falta de orientação, a falta de direção. O seu problema não é a sua aflição, o seu problema não é a sua situação. Você não pode ficar sem direção. Mesmo que for a palavra espere, mesmo que for fique quietinho, mesmo que for cala, qualquer coisa, não pode faltar a direção. É a direção que não pode faltar, porque quando você está em momentos difíceis da sua vida, qualquer besteira que você faça, qualquer atitude, qualquer rompante que você tenha para o bem, com um bom intuito, com uma boa vontade de dar certo, pode ser o caos da sua vida. Então o Senhor diz: vocês estão passando pela situação do pão da angústia, da água de aperto, mas não pode faltar mestre, não vai faltar mestre, não vai faltar orientação, não vai faltar direção. E a direção não é a do coração, e a direção não é a da circunstância, porque a circunstância está gritando ao seu redor, dizendo: vem para mim, faz alguma coisa, tome alguma iniciativa, haja de qualquer maneira. E o seu coração cheio de ideias, cheio de trâmites, cheio de coisas, e o Espírito Santo ali dizendo: espera, espera, é hora de você ficar confiado, é hora de você ficar alinhado, é hora de você abrigar-se. Espera, porque eu estou na obra, eu sou o dono da obra. Nós gostamos tanto de repetir aquilo que Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós vai completar, mas na verdade nós não vivemos isso. Ele começa, ele termina. Ele começa, ele termina. As suas atitudes de incredulidade, as suas atitudes de desespero só têm provocado o caos da sua vida. Nós precisamos aprender a esperar com excelência. Precisamos aprender a confiar em Deus sem nos destruir. Você percebe quando os cristãos, eles, depois de uma tempestade, de uma chuva, de uma situação aflitiva, não sobra quase nada? Existem cristãos hoje que estão vivendo bons momentos da sua vida, momentos de bonança, momentos de gozo, momentos de glória, e eles não têm mais celebridade. Não existe mais celebridade dentro deles. Não é mais célebre a ação do Espírito, o favor de Deus. Não existe mais celebração, nada mais é célebre para eles.
Por quê? Porque foram desgastados nas tempestades passadas. Ora a Deus e diga: Senhor, que o céu não perca o adorador, que o céu não perca, ó Deus, em mim o ato de celebrar, que as tempestades não leve a minha identidade de adorador, a minha identidade para celebrar, para glorificar o teu nome, porque as tempestades parece que vão levando dos crentes a alegria, o ânimo, o vigor e a força, e quando chega a bênção, eles estão apáticos e dominados por aquele amadurecimento mórbido. Amadurecimento não pode ser mórbido. Ele não pode arrancar de você a sua identidade, o seu poder de desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Porque daqui a alguns anos, quando você estiver colhendo o que plantou em Deus, você será alguém que colhe com a aparência de quem planta. Você será alguém que colhe com o coração de quem está semeando agruras. Cuide-se, cuide da sua alma, para que você não se torne alguém destrutivo. O Senhor diz assim: não faltarão mestres, diga amém. Houve um mestre que colocou os pés nesta terra, e você sabe o nome dele? Nele repousou todo o mestrado do céu, chamado Jesus. Não falta mestre para você. Ele quer te ensinar a viver. Às vezes nós achamos que sabemos ficar casados, nós achamos que sabemos negociar, achamos que sabemos granjear, sabemos ser cristãos, mas a partir do momento que nós fazemos como Marta, e não como Maria, nós recebemos uma chamada dele, porque estás ansioso e fatigado, você precisa aprender a escolher a melhor parte, aprender aos pés dele, descansar. Na multiplicação dos pães, assentam-se para comer, para receber o milagre. Maria, na recepção, assentada. O que nós temos contra o descanso? O que nós temos contra a confiança? Ele diz assim no versículo de número 20: antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Diga: não faltará direção. Deus está dando uma direção para você nesta noite. Cuidado com o que você faz. Aprenda a confiar, aprenda a descansar. Não deixe se vencer pelo medo, pela insegurança. O mesmo Deus que te tirou de onde você estava, é o que te tira de onde você está. O mesmo Deus que te livrou até aqui, continua te livrando. Ele te livrou, te livra e te livrará. Não é isso que Paulo prega, não é isso que Paulo diz. Ele é o Deus do nosso livramento. Não se deixe convencer por aquilo que você sente. É de Deus que vem o seu convencimento. É do Senhor que vem o ensinamento para a sua vida. E ele diz assim: os mestres, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Diga glória a Deus. Este é o caminho, este é o caminho. Eu sei que às vezes a gente gosta que ele vai adiante de nós, não é mais gostoso? O que o profeta Isaías, o mesmo profeta Isaías diz? Eis que irei adiante de ti, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros. Esse é um outro contexto. Sabe quando é que o Senhor vai adiante de você? Quando você está marchando em vitória. Quando você está marchando numa peleja, numa guerra, e você está com aquela adrenalina celestial dentro da sua alma, animado, revestido com a armadura de Deus, ungido. Você está no poder, meu irmão. Você está só ganhando, só ganhando, só ganhando. É tempo de ganho, é tempo de vitória. Então ele diz: eu estou diante de ti. Mas quando ele está atrás de você? Quando você está passo por passo. Quando você não sabe para onde ir. Quando você não sabe o que está acontecendo. Quando a sua vida girou, meu irmão, 400 graus, se isso for possível.
Quando você não sabe o que está acontecendo com você, nem à direita nem à esquerda. Quando tudo está escuro. Quando a escuridão parece que quer tomar conta. É um período de escuridão, é um período de trevas. Você não consegue ver um palmo diante do seu nariz. Você só tem uma confiança. Você só tem um escudo e um broquel. Só um escudo você tem. E nesse momento ele está aqui atrás de você dizendo assim, ó, agora dá um passo, agora dá outro, agora para um pouquinho. Esse é o caminho, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firme, é só isso que você ouve. Você gostaria de ouvir, eis que te dou os tesouros, eis que desbarato, eis que quebro, mas não é hora. É o momento de você confiar nele, ficar quietinho debaixo das asas dele. Então esse mestre está atrás de você, dizendo, não temas a adversidade, não temas a aflição, porque eu sou teu mestre. Eu te dirijo no caminho que você deve andar. Volte comigo no Salmo 91. Versículo de número 4 ainda. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Eu sei que você, como um cristão autêntico, gosta do campo de batalha. Eu também. Mas existem momentos, vou repetir novamente, que tudo que nós temos é as asas dele. Ele termina dizendo assim, a sua verdade será o teu escudo e broquel. O escudo que pega aqui no peitoral, e o broquel, que é aquela armadura de soldado que cobre o pé, do pé à cabeça. Que verdade? Você sabe qual é a verdade central da Bíblia? Qual é a verdade central da Bíblia? Qual é a verdade central da Bíblia em que tudo se resume? De Gênesis a Apocalipse. Você sabe qual é? Quem sabe seria aquele versículo que fala, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6, a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Será que é esse versículo? Ou será que é aquele que diz Pedro, que é necessário que nós nos santifiquemos? Ou será que seria algum outro versículo? Qual é a suprema verdade da palavra de Deus? Ele diz que a verdade de Deus é o escudo e broquel. Qual é a verdade suprema da palavra? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade central da Bíblia. A verdade do amor de Deus. Houve dias, há dias e haverá dias em que você não terá fé nem para o gasto, que você não terá alegria para nada, ânimo para quase nada. Mas uma verdade será imperiosa na sua vida: Deus te ama. Haverá dias em que o Espírito Santo não falará de proezas, de promessas, de vitórias, mas Ele testificará no seu coração: você é filho dEle, você é filho dEle. Como Paulo escreve, e ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. O maior poder que existe não é a fé. O maior poder que existe não são as promessas, não são as profecias. O maior poder universal derramado do céu para a terra é o amor de Deus. Quando Deus quis provar o amor dele, meu irmão, Ele não abriu mares. Ele não fez água sair de rocha, não. Ele não abriu rios. Quando Deus quis provar o amor dele, Ele deu o Filho dele. Esse é o amor de Deus. Existem momentos em que o caos te cerca,
em que as aflições vêm de dentro para fora. É tanta confusão, que você não sabe se a sua vida provocou o seu caos, ou se o seu caos tem provocado o caos da vida. Mas uma coisa é certa: nunca você ficará sem a testificação que Deus ama você. Às vezes, parece que soa muito longe. Às vezes, parece que Ele se esqueceu de você. Às vezes, parece que você está perdido, como algumas canções dizem, em meio à multidão. Às vezes, parece que você feriu Ele tanto, tanto, que não existe mais aquele amor, Às vezes o seu coração é tão enganoso, que até isso Ele quer tirar de você. Mas o amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus é prova e foi provado. O amor de Deus foi provado. E às vezes os seus sentimentos querem distanciar você desse poder. A verdade do amor de Deus por você é o seu escudo. Mesmo que você não acredite, comece a ministrar: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu sou importante, eu sou especial para Deus, eu sou único. Quantos na mesma situação que eu estava, hoje estão perdidos, mortos, desfragmentados? Eu estou aqui, diante dessa graça, diante dessa misericórdia. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Sabe por que Satanás luta para você desacreditar do amor de Deus? Porque você já viu o estado que chega uma pessoa que não sente o amor de Deus por ela? Ela busca a autodestruição. O ser humano, quando não consegue sentir o amor de Deus, ele começa a trilhar uma carreira destrutiva. O amor de Deus é o que te conserva. O amor de Deus é o que faz você descansar nele, confiar nele e assegurar-se. Eu poderia sugerir que você lembrasse de vários episódios na sua vida que revelou o amor de Deus pela sua vida. Eu sei que se você pudesse falar, você tem inúmeras situações de resgate, de livramento, de salvação, de situação de improviso, que Deus chegou ali na hora e resgatou, de júbilo, de vitória, de prosperidade, de glória. Existem inúmeras situações. Mas eu quero fazer com que você se lembre de uma. Só uma. Lembra quando você chorava? E ninguém podia entender? E se alguém soubesse a razão do que você chorava, iria dizer que você estava fazendo drama, ou que você estava fazendo sensacionalismo, ou que não era para tanto, ou qualquer outra situação? Ou então lembra quando você se sentiu sozinho, sem poder contar com nada e com ninguém? Quem é que estava perto de você? Quem é? Você consegue entender que Ele consegue ser mais próximo de você que você mesmo? Você consegue entender que Ele consegue te amar mais do que você se ama? Você consegue entender que Ele consegue te compreender mais do que você se compreende? Você lembra aquela situação que você precisava tomar uma atitude para se autopreservar, para se proteger, e você nem conseguiu se livrar daquela situação? Uma atitude humana, simples, e Ele foi lá e segurou você e puxou e tirou você de lá. Lembra daqueles momentos em que você estava totalmente engodado, totalmente envolvido, achando que estava certo, que estava correto? Ele chegou ali, deu um basta, parou tudo e fez você mudar de direção. Quem é que fez isso alguma vez por você e que faz ou que vai fazer? Ninguém. O amor dele é incomparável. Você vai ver muita coisa nessa sua vida, da parte de Deus.
Você vai ver muitos milagres, você vai ver muitas operações, você vai ver, vai contemplar grandes coisas, grandes obras, como você é testemunha. Só que você nunca vai contemplar. Nunca. Nada que equipara ao amor dele por você quando você sofre. Nada. Nada. Quando você está sozinho, confuso, abandonado, incompreendido, quando você mesmo não quer você, ele quer. Isso aí, meu irmão, só ele é capaz de fazer isso. Só ele é capaz de amar você quando você não se gosta. Só ele é capaz de ajudar você quando você se nega a ser ajudado. Só ele é capaz de cuidar de você quando você está totalmente desprovido de cuidado. Você nunca vai encontrar alguém que te ame assim. Nunca. Você pode encontrar a pessoa mais boníssima, mais bem intencionada, mais capaz. Nunca ninguém vai te amar com tanta força. Nunca ninguém vai te amar com tanta determinação. Nunca. O amor dele não é sentimento. O amor dele não é ocasional. O amor dele é o seu escudo e o seu broquel. E você já provou isso na sua vida. E ele diz para você nessa noite: confia, descansa, acredita. Esse é o caminho. Apenas confia. Se você não sabe o que pensar, não pense. Se você não sabe o que dizer, não diga. Se você não sabe o que fazer, não faça. Só descansa. Só descansa. Só abrigue-se debaixo das asas dele. Só isso. Às vezes é pedir muito para você, tendo sua personalidade dinâmica, tendo seu histórico de atividade, mas ele só está faltando isso para você. Você já passou em muitos testes, você já passou em muitas provas, só está faltando você aquietar e dizer: me cubra com as tuas asas, para chegar em mim vai ter que passar por ti. Eu confio. E a verdade que eu assumo é escudo para o meu coração, para guardar minha alma, e broquel para livrar o meu corpo. O Senhor me ama. Amém? Às vezes você quer medir o amor de Deus pelo teu amor por Ele, não é verdade? Você acha que Ele está não te amando tanto porque você não o ama tanto. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus é Pai, Ele não é filho. Mesmo que você não esteja tão bacana com Ele, tão legal com Ele, tão despojado como deveria, tão dedicado como precisaria, Ele te ama. E Ele está perto de você. E Ele está do seu lado. Isso não é gratificante? Ele está do seu lado. Mas eu não estou bem. Ele está do seu lado. Mas eu estou passando por aflição. Ele está do seu lado. Mas eu não estou conseguindo orar como eu deveria. Ele está do seu lado. Mas eu não estou tão inteligente, tão hábil, tão dedicado, tão consagrado, tão santo como eu deveria. Ele está do seu lado. Existe uma diferença gritante de Deus com você. Essa é a diferença. Você, quando está 100%, você está contigo. Quando você não está 100%, você se abandona. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Quando você está zerado, é ali, naquele momento, que Ele diz assim: vem e fica debaixo das minhas asas. Quando você não é capaz de enfrentar o turbilhão que vem adiante de você, nós nos abandonamos, irmãos. Não existe pessoa mais maldosa que você já conheceu na sua vida do que você mesmo.
Você é a pessoa que mais faz mal a você mesmo. Você é a pessoa que mais encrenca a sua vida. Você é a pessoa que mais complica a sua história. E quando você está nessa situação, nesse caos, provocado por tanta insegurança, por tanta incredulidade, por tanta ânsia de ser feliz, Ele diz para você: está na hora de descansar. Está na hora de descansar. E Ele abre as asas e simplesmente te acolhe no calor do corpo dEle, no calor da graça dEle, no calor do amor dEle. Porque nós achamos que sabemos conduzir as nossas vidas, quando tudo o que fazemos é para nos prejudicar. Por isso que nós precisamos encontrar e nos converter ao Senhor que está atrás de nós, dizendo assim: esse é o caminho, andai. O Deus que dirige, o Deus que é mestre, o Deus que nos ensina o caminho que devemos andar.